Quais sinais revelam que Deus colocou um fim na sua escassez? Napoleon Hill. Antes de revelar os sinais que mostram que Deus colocou um fim na sua escassez, eu quero que você pense em algo. Você sabia que um dos homens mais brilhantes da história passou anos sendo visto como alguém estranho, diferente e até incompreendido? Leonardo da Vinci não nasceu cercado por riquezas. Muitas das suas maiores ideias pareciam impossíveis para as pessoas da sua época. Mas ele possuía uma característica que separa pessoas comuns daqueles que deixam sua marca na história. Ele continuou avançando mesmo quando ninguém entendia sua visão. Agora pense nos grandes heróis da Marvel. Nenhum deles se tornou poderoso porque tudo deu certo. Eles se tornaram fortes porque enfrentaram perdas, desafios, fracassos e momentos em que pareciam derrotados. É justamente nos momentos mais difíceis que o verdadeiro poder é construído. E existe uma lição ainda mais profunda escondida em personagens que marcaram gerações. Pense no Batman. Ele não possui superpoderes. Sua maior força é a disciplina. Sua maior arma é a persistência. Agora pense no Superman. Mesmo tendo poderes extraordinários, ele precisa aprender constantemente a controlar sua força, sua mente e suas emoções. A vida funciona da mesma maneira. Muitas pessoas acreditam que a prosperidade chega porque alguém teve sorte. Mas Napoleon Hill ensinava que a riqueza normalmente chega depois que uma pessoa desenvolve algo muito mais valioso que dinheiro: resistência mental. E é exatamente por isso que tantas pessoas desistem segundos antes da própria virada. Elas interpretam os desafios finais como derrotas, quando na verdade podem ser os últimos testes antes da transformação. Porque existe um padrão que se repete ao longo da história. Aconteceu com inventores, aconteceu com empreendedores, aconteceu com líderes, aconteceu com homens e mulheres de fé. E pode estar acontecendo com você neste exato momento. Talvez você esteja vendo portas se fecharem. Talvez algumas pessoas tenham se afastado. Talvez seus planos pareçam estar demorando mais do que deveriam. Mas e se esses acontecimentos não forem sinais de abandono? E se forem sinais de preparação? E se Deus estiver removendo tudo aquilo que não pode acompanhar o tamanho da bênção que está chegando? Napoleon Hill dizia que toda a adversidade carrega consigo a semente de uma vantagem equivalente ou ainda maior. E quando essa verdade se encontra com a fé, algo extraordinário acontece. Você começa a enxergar que os períodos de escassez muitas vezes são escolas de preparação. São temporadas onde Deus fortalece sua mente, seu caráter, sua disciplina e sua capacidade de administrar aquilo que está prestes a receber. Por isso, fique até o final deste vídeo, porque os sinais que você verá hoje podem mudar completamente a forma como você interpreta os acontecimentos da sua vida. Talvez aquilo que parece atraso seja proteção, talvez aquilo que parece perda seja limpeza de caminho, e talvez aquilo que parece escassez seja apenas o último capítulo antes da abundância que Deus preparou para você. Agora vamos descobrir quais sinais revelam que Deus colocou um fim na sua escassez e está preparando sua próxima grande virada. Uma razão pela qual tantas pessoas passam anos trabalhando duro e mesmo assim continuam presas exatamente no mesmo lugar. Não é falta de inteligência, não é falta de talento. E muitas vezes nem é falta de oportunidade. O verdadeiro problema está na forma como elas enxergam a própria realidade. Napoleon Hill passou décadas estudando milhares de pessoas bem-sucedidas e percebeu algo extraordinário. Antes de uma mudança acontecer no mundo exterior, uma transformação acontece dentro da mente. É por isso que o primeiro sinal de que Deus colocou um fim na sua escassez não aparece na sua conta bancária, não aparece no seu trabalho, não aparece nos seus resultados.
ele aparece na sua forma de pensar. De repente, você começa a questionar limitações que antes pareciam normais. Aquilo que você aceitava como destino passa a incomodar. Você começa a sentir que nasceu para algo maior. E essa sensação não é arrogância, é despertar. Foi exatamente isso que aconteceu com grandes nomes da história. Quando Leonardo da Vinci observava o voo dos pássaros, ninguém imaginava que suas anotações inspirariam tecnologias séculos depois. Enquanto os outros viam apenas um pássaro, ele via possibilidades. Enquanto os outros enxergavam limites, ele enxergava caminhos. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Talvez Deus esteja começando a mudar a sua visão, porque toda prosperidade nasce primeiro na imaginação. Antes de existir um edifício, alguém o imaginou. Antes de existir uma empresa, alguém acreditou nela. Antes de existir uma conquista, alguém decidiu acreditar quando ainda não havia provas. E aqui existe uma verdade poderosa. A escassez não começa na carteira, ela começa na mente. Da mesma forma, a abundância também nasce primeiro na mente. Quando Deus decide iniciar uma transformação, frequentemente, Ele muda primeiro aquilo que você acredita ser possível. Você começa a sentir que não pertence mais ao mesmo nível de pensamento. As conversas vazias começam a cansar. As reclamações constantes começam a incomodar. Os ambientes negativos começam a pesar. E você não entende exatamente o motivo, mas existe uma razão. Sua mente está sendo preparada para um novo ambiente. Observe a águia. Ela não voa junto com galinhas, não porque seja melhor, mas porque foi criada para outra altitude. Muitas pessoas confundem isso com orgulho, mas não é. É alinhamento. Quando Deus começa a colocar fim na escassez, Ele também começa a mudar os ambientes que alimentam essa escassez. Você passa a buscar conhecimento, passa a buscar crescimento, passa a buscar desenvolvimento, passa a buscar direção e, sem perceber, começa a se afastar da mentalidade que manteve tantas pessoas presas durante anos. Pense novamente nos heróis. O Batman não se tornou o Batman em uma noite. Ele passou anos treinando, caindo, errando, aprendendo, persistindo. A disciplina transformou um homem comum em alguém extraordinário. Da mesma forma, sua transformação também está acontecendo. Talvez não na velocidade que você gostaria, mas na velocidade necessária. Porque Deus não entrega grandes responsabilidades para pessoas despreparadas. Primeiro vem a preparação, depois vem a promoção, primeiro vem a construção, depois vem a recompensa, primeiro vem o treinamento, depois vem a vitória. E talvez este seja o motivo pelo qual você sente que algo está mudando dentro de você. Você já não aceita mais viver apenas sobrevivendo. Você quer avançar, quer crescer, quer construir, quer prosperar, quer cumprir um propósito maior. Isso é extremamente importante, porque quando a visão muda, o destino começa a mudar junto. Napoleon Hill dizia que tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar pode alcançar. Mas existe uma parte dessa frase que poucas pessoas entendem. A mente só consegue acreditar verdadeiramente naquilo que ela vê repetidamente. Por isso Deus começa mudando sua visão. Ele faz você enxergar possibilidades. Ele faz você perceber oportunidades. Ele faz você acreditar novamente. Porque sem visão não existe direção. E sem direção não existe prosperidade. Talvez hoje você ainda não veja resultados concretos. Mas se sua mentalidade está mudando, se sua fé está crescendo, se sua visão está ficando maior, então existe uma grande chance de que a transformação já tenha começado. E este é apenas o primeiro sinal, porque o segundo sinal é ainda mais surpreendente. Muitas pessoas interpretam esse sinal como um problema.
quando na verdade ele pode ser uma das maiores evidências de que Deus está preparando uma virada que ninguém ao seu redor consegue enxergar. Ninguém gosta de perder conexões. Ninguém gosta de ver amizades esfriando. Ninguém gosta de perceber que algumas pessoas que pareciam caminhar ao seu lado simplesmente começam a desaparecer. Mas observe algo importante. Quando um foguete deixa a Terra, ele não leva todos os estágios da estrutura até o espaço. Algumas partes precisam se desprender para que ele consiga alcançar uma altitude maior. Na vida, acontece algo parecido. Quando Deus começa a encerrar uma temporada de escassez, muitas vezes ele também começa a remover aquilo que pertence à estação anterior da sua vida. E isso inclui pessoas. Napoleon Hill observou durante anos que indivíduos altamente bem-sucedidos costumavam passar por períodos de isolamento antes de suas maiores conquistas. Não porque fossem melhores do que os outros, mas porque estavam atravessando uma transformação que poucos conseguiam compreender. Talvez você tenha percebido isso recentemente. Algumas conversas já não fazem sentido. Certos ambientes perderam o brilho. Algumas companhias que antes pareciam indispensáveis, agora parecem distantes. E você não sabe explicar exatamente o motivo. Existe uma razão para isso. Nem todo mundo foi preparado para caminhar com você até o próximo nível. Pense em uma árvore durante o outono. As folhas caem. Do lado de fora parece perda, parece enfraquecimento, parece um retrocesso. Mas na realidade, a árvore está se preparando para crescer novamente. Ela está economizando energia para a próxima estação. Muitas vezes, Deus trabalha da mesma forma. Antes de acrescentar algo novo, ele remove aquilo que já cumpriu seu propósito. E é aqui que muita gente comete um erro fatal. Elas tentam segurar pessoas, situações e relacionamentos que Deus já está tentando remover. Tentam manter portas abertas que Deus está fechando. Tentam ressuscitar ciclos que já terminaram e acabam atrasando a própria transformação. Existe uma frase poderosa que vale a pena guardar. Nem toda perda é uma derrota. Algumas perdas são direcionamento. Alguns afastamentos são proteção. Alguns encerramentos são preparação. Olhe para a história dos grandes vencedores. Antes de alcançar o sucesso, muitos deles enfrentaram incompreensão. Foram criticados, subestimados, ignorados, até mesmo ridicularizados, mas continuaram avançando, porque entenderam algo fundamental: nem toda aprovação é necessária. Quando o Superman decide salvar uma cidade, ele não pergunta se todos concordam com ele. Quando o Batman entra em uma batalha, ele não espera aplausos antes de agir. Ele segue em sua missão, e você também precisa aprender isso. Há momentos em que Deus está mais interessado no seu propósito do que no seu conforto, mais interessado no seu crescimento do que na sua popularidade, mais interessado no seu futuro do que na sua zona de segurança. Por isso, algumas pessoas se afastam, porque elas estavam conectadas à versão antiga de você. Mas Deus está construindo uma nova versão. Uma versão mais forte, mais disciplinada, mais madura, mais preparada, mais alinhada com o propósito que Ele tem para a sua vida. E aqui está algo impressionante. Frequentemente, quando as pessoas erradas saem, as pessoas certas começam a aparecer. Mentores surgem, oportunidades surgem, parcerias surgem, ideias surgem, portas surgem. Mas isso só acontece quando existe espaço para elas entrarem. Imagine tentar encher um copo que já está completamente cheio. Não importa quanta água nova você coloque, ela simplesmente transborda. Da mesma forma, Deus muitas vezes precisa esvaziar certos espaços da sua vida antes de preenchê-los com algo melhor. Por isso, não entre em desespero se algumas conexões estiverem desaparecendo. Não conclua imediatamente que algo está dando errado. Pergunte-se: e se Deus estiver organizando as peças? E se Deus estiver limpando o caminho?
E se Deus estiver removendo distrações para que você consiga enxergar a direção correta? Porque existe um padrão que aparece repetidamente antes das grandes viradas. Primeiro vem a separação, depois vem a preparação e então vem a promoção. Mas existe um terceiro sinal ainda mais curioso. Muitas pessoas o interpretam como azar. Algumas até pensam que Deus as abandonou, quando na verdade esse sinal pode indicar que a escassez está chegando ao fim e que uma nova fase está mais próxima do que elas imaginam. As pessoas acreditam que quando Deus está prestes a mudar sua vida, tudo começa a ficar mais fácil. Mas muitas vezes acontece exatamente o contrário. Os obstáculos aumentam, as pressões aumentam, as dúvidas aumentam. Os desafios aparecem de todos os lados. E nesse momento muita gente conclui que está fracassando. Mas pense por um instante. O diamante é formado sob pressão. O ouro passa pelo fogo. O aço mais resistente enfrenta temperaturas extremas. E os grandes vencedores da história quase sempre enfrentaram suas maiores batalhas pouco antes de suas maiores conquistas. Napoleon Hill estudou centenas de milionários e encontrou um padrão impressionante. Muitos deles chegaram ao ponto de desistir exatamente quando estavam mais próximos do sucesso. Eles não sabiam, não conseguiam enxergar, mas estavam a poucos passos daquilo que procuravam. A famosa história do homem que abandonou uma mina de ouro poucos metros antes de encontrá-la se tornou uma das maiores lições de Hill. Ele desistiu. Outra pessoa comprou o terreno, cavou apenas alguns metros além e encontrou uma fortuna. Quantas pessoas fazem isso com os próprios sonhos? Quantas pessoas desistem quando a vitória está logo depois da próxima curva? Talvez você esteja passando por um período parecido agora. Talvez os problemas pareçam maiores do que nunca. Talvez você esteja cansado. Talvez tenha orado por respostas e ainda não viu todas elas. Mas existe algo que você precisa entender. O inimigo não desperdiça energia atacando algo que não representa ameaça. Uma tempestade não se forma sobre um terreno vazio. A resistência geralmente aumenta quando existe algo importante do outro lado. Pense nos grandes heróis. Quando o desafio final aparece nos filmes, ele nunca surge no começo da história. Ele surge perto da transformação, perto da vitória, perto da conquista, perto da mudança. Porque é naquele momento que a verdadeira identidade do herói é revelada. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Talvez Deus esteja revelando uma força que você ainda não sabia que possuía. Porque a verdade é que muitas capacidades permanecem escondidas até serem necessárias. A coragem aparece quando existe medo. A fé aparece quando existem dúvidas. A persistência aparece quando surgem obstáculos. A força aparece quando parece não haver alternativa. Foi assim com inúmeras pessoas que transformaram suas vidas. E pode ser assim com você. Existe uma razão pela qual tantas histórias inspiradoras possuem um momento em que tudo parece perdido. Porque esse momento cria a transformação. Ele obriga a pessoa a crescer. Obriga a desenvolver disciplina. Obriga a fortalecer a mente. Obriga a confiar mais profundamente em Deus. E aqui existe uma lição poderosa. A escassez não é apenas falta de dinheiro. A escassez também é uma mentalidade. É o hábito de acreditar que nada vai mudar. É o costume de esperar o pior. É a crença de que as dificuldades são permanentes. Mas quando Deus começa a encerrar uma estação de escassez, Ele também começa a destruir essa mentalidade. E muitas vezes isso acontece através dos desafios. Cada obstáculo superado envia uma mensagem para sua mente. Você é mais forte do que imaginava. Você consegue continuar. Você consegue crescer. Você consegue vencer. Você consegue avançar. E quanto mais essa confiança aumenta, mais sua identidade muda. Você deixa de agir como alguém derrotado.
passa a agir como alguém que está sendo preparado. Você deixa de enxergar problemas como muros, passa a enxergá-los como degraus. Você deixa de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que Deus está tentando me ensinar através disso? Essa mudança de perspectiva é extremamente poderosa, porque ela transforma sofrimento em aprendizado, transforma atraso em preparação, transforma obstáculos em treinamento e transforma provações em combustível para a próxima fase. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez os desafios que tanto te preocupam sejam, na verdade, evidências de que algo está se movendo nos bastidores. Talvez Deus esteja fortalecendo suas estruturas para sustentar aquilo que está chegando, porque bênçãos grandes exigem fundações fortes. Mas existe um quarto sinal que costuma surpreender ainda mais. É quando começam a surgir pequenas vitórias inesperadas, pequenos sinais, pequenas confirmações, pequenas coincidências que parecem simples, mas que podem revelar que Deus já começou a abrir portas que você ainda não consegue enxergar completamente. Grandes mudanças raramente chegam sem aviso. Antes da abundância chegar por completo, frequentemente surgem pequenos sinais, pequenas confirmações, pequenas portas abertas, pequenas respostas para orações que você talvez já tivesse até esquecido. E justamente por serem pequenas, muita gente ignora. Mas é aí que está o erro. Porque Deus muitas vezes anuncia grandes estações através de pequenos acontecimentos. Pense em uma semente. Antes de existir uma árvore gigantesca, existe apenas um pequeno broto saindo da terra. Quem olha rapidamente pode não dar importância. Mas aquele broto contém algo extraordinário. Ele é a evidência de que a vida já começou. Da mesma forma, quando Deus começa a encerrar uma temporada de escassez, você frequentemente percebe pequenos avanços acontecendo ao seu redor. Talvez uma oportunidade inesperada, talvez uma nova ideia, talvez um contato importante, talvez uma conversa aparentemente comum, talvez uma solução que surge exatamente quando você mais precisava. Separadamente, esses acontecimentos parecem pequenos, mas quando você observa o conjunto, percebe um padrão. As coisas começam a se mover, e isso não acontece por acaso. Napoleon Hill falava sobre algo que chamou de imaginação organizada. Quando uma pessoa desenvolve fé, clareza e persistência, ela começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. As oportunidades já existiam, mas sua mente não estava preparada para reconhecê-las. Agora está. E é exatamente por isso que algumas pessoas parecem atrair oportunidades, enquanto outras vivem reclamando que nada acontece. A diferença muitas vezes não está no ambiente, está na percepção. Imagine dois homens caminhando pela mesma rua. Um vê problemas, o outro vê possibilidades, um vê dificuldades, o outro vê oportunidades. O mundo é o mesmo, mas a visão é diferente. E quando Deus começa a mudar sua estação, Ele também muda sua capacidade de enxergar. Você começa a notar caminhos onde antes via apenas bloqueios. Começa a encontrar soluções onde antes via apenas dificuldades. Começa a perceber recursos onde antes via apenas escassez. Isso é extremamente importante, porque a prosperidade raramente aparece de forma mágica. Ela normalmente chega através de portas que precisam ser identificadas e atravessadas. Foi assim ao longo de toda a história. Muitas das maiores oportunidades surgiram disfarçadas de situações comuns, enquanto a maioria ignorava. Alguns prestavam atenção, enquanto a maioria reclamava. Alguns agiam, enquanto a maioria esperava. Alguns avançavam. E aqui existe algo poderoso que talvez você precise ouvir hoje. As pequenas vitórias importam, muito mais do que você imagina, porque elas alimentam sua fé, fortalecem sua confiança, mostram que você está avançando,
Mostram que algo está mudando, mostram que sua preparação não foi em vão. Pense novamente nos heróis. Nenhuma grande batalha é vencida em um único movimento. Existe uma sequência de conquistas, uma sequência de aprendizados, uma sequência de avanços, e cada pequena vitória constrói a próxima. Na vida real, acontece exatamente a mesma coisa. Talvez hoje você ainda não tenha alcançado tudo aquilo que deseja. Mas observe os detalhes. Observe as portas que começaram a se mover. Observe as respostas inesperadas. Observe as coincidências positivas. Observe as pessoas certas surgindo. Observe os recursos aparecendo. Observe as ideias que começam a fluir. Porque muitas vezes Deus está dizendo: continue, você está no caminho, não pare agora. Eu estou preparando algo maior. E sabe o que é interessante? Quando essas pequenas vitórias começam a aparecer, normalmente surge também uma sensação diferente, uma paz que não faz sentido, uma confiança difícil de explicar, uma certeza silenciosa de que algo bom está vindo. E isso nos leva ao quinto sinal, um dos sinais mais poderosos de todos, porque ele acontece dentro de você antes de acontecer ao seu redor. E quando esse sinal aparece, frequentemente significa que a virada já começou, mesmo que ninguém consiga enxergá-la ainda. Provavelmente o sinal mais poderoso de todos, porque ele não depende do dinheiro que você possui, não depende das pessoas ao seu redor, não depende das portas que já se abriram, não depende das respostas que já chegaram. Ele nasce dentro de você, e quando essa paz aparece, algo extraordinário começa a acontecer. Você para de viver dominado pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação constante, pela necessidade de controlar tudo e passa a confiar mais profundamente no processo que Deus está conduzindo. Isso não significa que todos os problemas desapareceram. Não significa que todas as contas foram pagas. Não significa que todas as respostas chegaram. Significa apenas que algo mudou dentro de você. E essa mudança é gigantesca. Porque durante a escassez, muitas pessoas vivem em estado permanente de tensão. Elas acordam preocupadas, passam o dia preocupadas, dormem preocupadas. E essa preocupação contínua rouba energia, criatividade, foco e esperança. Mas quando Deus começa a encerrar uma estação difícil, frequentemente Ele libera primeiro uma nova mentalidade, uma nova confiança, uma nova segurança interior. Você começa a sentir que tudo vai ficar bem, mesmo sem enxergar todos os detalhes. Você começa a acreditar que existe um plano, mesmo sem entender completamente esse plano. Você começa a confiar, e essa confiança muda tudo. Napoleon Hill ensinava que o medo é uma das maiores barreiras para o sucesso, porque o medo paralisa, o medo faz a pessoa recuar, o medo impede decisões importantes, o medo faz oportunidades serem perdidas, mas a fé produz o efeito contrário. A fé faz você continuar, a fé faz você agir, a fé faz você persistir, a fé faz você permanecer firme quando a maioria já desistiu. E talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual tantas pessoas nunca chegam à própria virada. Elas abandonam a caminhada pouco antes da transformação. Elas desistem pouco antes da colheita. Elas recuam pouco antes da recompensa. Mas você não chegou até aqui por acaso. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Você não passou por tudo o que passou apenas para terminar exatamente onde começou. Existe algo maior sendo construído. Existe algo maior sendo preparado. Existe algo maior sendo alinhado. Lembre-se da metáfora do Batman. Sua força nunca esteve nos equipamentos. Sua força estava na disciplina construída diariamente. Lembre-se do Superman. Sua grandeza não estava apenas nos poderes, mas na capacidade de continuar lutando pelo que acreditava. Lembre-se de Leonardo da Vinci.
Muitas de suas ideias pareciam impossíveis para sua geração, mas ele continuou criando, continuou imaginando, continuou acreditando, continuou avançando. E essa é a característica que une praticamente todas as pessoas que experimentaram grandes transformações. Elas continuaram. Quando era difícil, continuaram. Quando ninguém acreditava, continuaram. Quando os resultados demoravam, continuaram. Quando surgiam obstáculos, continuaram, porque entenderam algo que poucas pessoas compreendem. A persistência não é apenas uma qualidade, ela é uma arma. Talvez uma das armas mais poderosas que Deus colocou nas mãos de alguém que se recusa a desistir. E se você observar todos os sinais que vimos hoje, perceberá um padrão impressionante. Primeiro, sua visão mudou. Depois, algumas pessoas se afastaram. Em seguida, os desafios aumentaram. Logo depois, pequenas vitórias começaram a aparecer. E agora, uma nova paz começa a ocupar seu coração. Esses sinais não garantem que tudo acontecerá exatamente como você imagina, mas revelam algo muito importante. Você não está mais na mesma estação. Você não é mais a mesma pessoa. Você não pensa mais da mesma forma. Você não enxerga mais a vida da mesma maneira. E quando a pessoa muda, os resultados inevitavelmente começam a mudar também. Talvez a escassez tenha sido uma sala de treinamento. Talvez a dor tenha sido uma escola. Talvez os atrasos tenham sido preparação. Talvez os obstáculos tenham sido fortalecimento. Porque Deus não desperdiça processos. Ele usa cada experiência para construir algo maior. Então, se hoje você sente que algo está mudando dentro de você, se percebe esses sinais surgindo em sua vida, não pare, não recue, não desista. Continue avançando. Continue acreditando, continue se preparando, continue plantando, continue perseverando, porque a mesma persistência que sustentou você durante a tempestade pode ser a chave que abrirá a porta da abundância. E talvez, neste exato momento, enquanto você ainda tenta entender o que está acontecendo, Deus já esteja organizando uma virada muito maior do que qualquer coisa que você imaginou. Porque quando Deus coloca um fim na escassez, Ele não muda apenas as circunstâncias. Ele transforma primeiro a pessoa que irá receber a bênção. E essa transformação já pode ter começado dentro de você. Sua virada pode estar mais próxima do que você imagina. Agora quero que você pare por alguns segundos e reflita sobre tudo o que ouviu até aqui. Talvez durante muito tempo você tenha acreditado que estava sendo punido. Talvez tenha pensado que Deus havia se esquecido de você. Talvez tenha olhado para sua situação atual e concluído que nada estava mudando. Mas e se a verdade for exatamente o contrário? E se Deus estiver trabalhando nos bastidores enquanto você ainda não consegue enxergar? Pense nisso. A semente cresce no escuro antes de aparecer na superfície. O bebê se desenvolve em silêncio antes de nascer. O diamante é formado sob pressão antes de revelar seu valor. E muitas das maiores transformações da vida acontecem muito antes de se tornarem visíveis. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Talvez as lágrimas que ninguém viu não tenham sido ignoradas. Talvez as noites difíceis não tenham sido em vão. Talvez as portas fechadas tenham servido para direcionar você para algo melhor. Talvez as decepções tenham removido pessoas que não poderiam acompanhar o próximo capítulo da sua história. Talvez os atrasos tenham sido preparação. Talvez as perdas tenham sido limpeza de caminho. Talvez a escassez tenha sido apenas um treinamento para a abundância que está chegando. Napoleon Hill ensinava que toda adversidade carrega a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas poucas pessoas permanecem tempo suficiente para ver essa semente florescer. A maioria desiste, a maioria abandona, a maioria recua.
Mas você chegou até aqui. Você continuou. Você permaneceu. Você resistiu. E isso já diz muito sobre quem você está se tornando. Porque pessoas comuns desistem quando encontram resistência. Mas pessoas destinadas a viver uma grande transformação aprendem a continuar mesmo quando ainda não conseguem ver o resultado. Lembre-se, o Batman não se tornou um símbolo por causa da facilidade. Sua força nasceu da disciplina. O Superman não se tornou um herói por causa da ausência de desafios. Sua grandeza apareceu através das batalhas. Leonardo da Vinci não mudou a história porque tudo foi simples. Ele mudou a história porque continuou acreditando em sua visão quando ninguém mais conseguia enxergá-la. E agora existe uma pergunta que apenas você pode responder. Você vai desistir a poucos metros da sua mina de ouro? Ou vai continuar cavando? Vai continuar acreditando? Vai continuar avançando? Porque existe uma possibilidade real de que a fase mais difícil da sua jornada não seja o fim, mas o anúncio de que uma nova estação está começando. Uma estação de crescimento, uma estação de prosperidade, uma estação de oportunidades, uma estação de realização, uma estação de abundância. Se você acredita que Deus está preparando uma virada na sua vida, escreva nos comentários: eu continuarei. Essa simples declaração pode ser o primeiro compromisso com a pessoa que você está se tornando. E lembre-se sempre, a escassez pode ter feito parte da sua história, mas ela não precisa definir o seu destino. Seu próximo capítulo ainda está sendo escrito. E talvez os sinais já estejam mostrando que Deus colocou um fim na sua escassez e está preparando algo muito maior do que você consegue imaginar hoje. Até o próximo vídeo. Que Deus fortaleça sua fé, sua mente e seus passos durante essa caminhada.